a gente está falando de ChatGPT, mas se a gente falar das IAs, Machine Learning, que já existiam, por exemplo, já acontece num hospital psiquiátrico, eu não lembro o nome do hospital, com o Watson na época. O Watson foi treinado e tem resultados muito bons para detecção de câncer. Por quê? Porque câncer tem muito dado, então você expõe ele bastante aos dados, ele aprende com os médicos, então o resultado que ele tem vai sendo corrigido, né, as anotações pelos humanos, ele começa a aprender e a partir dali ele vai descobrindo mais padrões e foi. Ele começou a ser usado em psiquiatria. E em psiquiatria não tem tanta informação quanto tem em câncer. Tá. Só que ele foi aprendendo padrões e chegou a um ponto que nesse hospital ele tem melhor prognóstico, ele consegue diagnosticar melhor na realidade do que os médicos. E ninguém sabe por quê, ou seja, como ele aprendeu. Então, o que o Álvaro está dizendo e o que a gente está dizendo aqui é, você tem uma base inicial que é como ele nasce. E eu brinco, né, eu sempre dou esse exemplo que, imagina que você tem um filho, né? Ele vem já com uma capacidade de aprender com o DNA seu e da sua esposa, e aí você ensina um monte de coisa para ele. A gente vai ensinando de acordo com a cultura familiar. Mas, quando ele vai para o mundo, ele é exposto a várias outras fontes de conhecimento, e ele começa a aprender e criar algo que você não programou para que ele fizesse aquilo. Então, ele tem os limites do DNA, o nosso cérebro tem isso, ele tem a base inicial que dá direcionamento, mas ele continua aprendendo ao longo da vida a partir dessas capacidades que ele tem. A analogia com os sistemas de machine learning baseado em redes neurais é equivalente a isso, né? Então, essas são a gente já tinha isso, a diferença do ChatGPT é que a gente tem um padrão de conversação. Então, ele é configurado para fazer a melhor combinação possível de palavras para trazer o melhor texto possível como resultado. E ele faz isso muito rapidamente, tá? Então, se você colocar perguntas adequadas ali, você começa a ver que ele combina, que ele faz, etc. Então, a gente poderia perguntar, então, qual é o risco disso? Primeiro que ele não traz fonte, né? Então, ele aprendeu com esse monte de dados de tudo quanto é lugar e ele não traz fonte. Essa é a diferença fundamental entre você usar. Ele não é uma ferramenta informacional, ele é uma ferramenta criativa, generativa. Se você fizer uma pergunta para o Google, vão vir várias fontes para tentar responder aquilo que você perguntou. E se você clicar em cada fonte, você vai ver com base no que isso foi determinado. E você vai, com a sua cabeça, ver, isso faz mais sentido, isso não faz, isso aqui Idealmente. Idealmente. Ser humano... Se a cabeça for boa no meio, né? Qual é o problema do ChatGPT? Ele faz isso, que é esse meio de campo, não fala de onde que vieram as fontes, e aí você não consegue avaliar o quanto que isso foi plágio, o quanto que isso é algo que ele achou. Então, se você fizer perguntas subjetivas para ele, outro dia eu estava dando uma entrevista na 89 e a pessoa falou para mim assim, eu perguntei para ele qual era a banda de rock mais importante de todos os tempos. Ele falou várias, não falou Queen, e para mim é o Queen. E ele começou a questionar o ChatGPT. Pois é, se você perguntar isso pro Google, ele vai te trazer, eventualmente, Queen, vai te trazer Nirvana, e vai dizer quem foi que avaliou aquilo, por causa do que isso foi considerado, quais são os critérios. Então, a gente tem que lembrar que o ChatGPT é uma ferramenta criativa. Então, você saber que tipo de IA você está usando é fundamental para você acreditar ou não, ou utilizar esses resultados na sua tomada de decisão. Mas eu vejo outros dois problemas. Primeiro que ele é mentiroso e depois que ele alucina. Então, ele é cheio de paia, tá? Assim, mesmo? Ele é criativo. O rei da mentira. Ele é criativo. Que são problemas... às vezes eles são o mesmo problema, às vezes eles são diferentes. Mas tem esses dois problemas. Primeiro é mentir. O segundo é alucinar. Então, como é que a gente vai... Em que situação ele mente, Álvaro? É o seguinte, se ele está contando uma história, por exemplo, saiu recente na ArtNet, que é um site de arte, uma digressão do ChatGPT sobre a história da arte, cheia de mentiras e invencionices das mais variadas. Ele erra conta matemática para burro, tá? Então ele erra conta e põe lá qualquer bobagem, e etc e tal. Então tem muito isso, tá? Assim, existe um problema de confiabilidade. E existe o problema da alucinação. Então, assim, veja bem, algumas mentiras são alucinações e outras não. Então, como é que a gente pode definir isso? Olha só, ele foi pouco treinado em matemática pura.
Então, o que ele faz? Ele extrapola. Tudo que ele faz é extrapolar e prever a próxima palavra. O que ele busca fazer, assim, quando você vai escrever o que você quer que ele faça, você não tem como dizer assim, busque a verdade existencial ou a verdade da internet. Não existe como escrever essa função. A função que está lá é extrapole daqui. Então, ele extrapola, por exemplo, equações matemáticas de uma forma imperfeita e erra um monte de cálculo, tá? Então, isso aí é comum. Mas são meros erros. Se você alimentar ele com mais dados, ele vai deixar de errar desse jeito. A alucinação é uma coisa totalmente, na essência, diferente. Tem uma informação que ele fala que parece que foi tirada do fiofó. Ele vai lá e vira e fala, não, porque Da Vinci foi um grande espadachim. Entendeu? Por que ele faz isso? Aí que está o grande negócio. Na minha visão, o que acontece é que nós não fazemos isso porque a nossa correlação em termos das palavras é o mundo lá fora. Quando você tem como correlações das suas palavras meramente outras palavras, fica assim, é impossível você ter um parâmetro para determinar o que é verdade de verdade para você entender, porque a verdade é o que aparece na internet. Então esse tipo de alucinação acontece na prática, trocando em miúdos, meramente porque em algum lugar na internet existia uma associação. Essa palavra espadachim estava perto de Da Vinci, para qualquer outra coisa. Uma espada chamada Da Vinci, que os espadachins usavam no século XIX, e tem uma história que é contada muitas vezes. Acabou, é suficiente. Só que tem um outro tipo de alucinação, que eu acho que é o grande lance, que é o mais sutil, que é o seguinte, ele muda o tom emocional, ele tá numa vibe e de repente ele entra noutra vibe. Então tem um caso clássico do chat, do Bing Chat, que o jornalista do New York Times reportou que de repente o Bing Chat estava falando que o casamento do cara era uma porcaria e etc e tal, do nada, tá? Assim, no meio de uma discussão que originalmente ela era muito mais informacional. Eu até, outro dia eu escrevi lá na minha coluna na Folha, o que eu acho que é o começo, o prenúncio de uma primeira teoria teológica das psicoses de máquina. Quer dizer, como é que essa psicose de máquina tem uma estrutura, qual é a estrutura causal? E aí vem a questão, por que ele tem essa coisa como se ele tivesse múltiplas personalidades, né? Como se ele tivesse uma espécie de dissociação esquizofrênica em que, de repente, não é só o pensamento que vai para um outro lado, mas os afetos vão juntos e ele entra numa outra viagem total. Essa é uma questão muito mais profunda. Se quiser, rapidamente, é o seguinte, depois a gente discute por quê, mas fundamentalmente você precisa ter uma estrutura de personalidade para você manter a coerência afetiva e o tom discursivo dentro de você. Então, no final das contas, muita gente fala, o ChatGPT tem múltiplas personalidades. Não. Ele não tem nenhuma personalidade. E a falta de uma estrutura de personalidade faz com que ele flua de acordo com as pistas que são dadas pelo próprio usuário. Então você, como usuário, que muda o tom quase sempre, e essa sua indução que leva ele a pirar. O problema é que, como ele não tem essa estrutura geral subjacente a todas as manifestações dele, a todos os prompts feitos no mundo ao mesmo tempo, é muito difícil você controlar isso. Então eu acho que os erros factuais tendem a diminuir e eventualmente chegar próximo de desaparecer. Mas a psicose de máquina não. Eu acho que é isso que vai nos acompanhar nos próximos anos. Máquinas malucas.